Lavínia estava sentada na gelada sala de espera do hospital, onde as luzes brancas e o cheiro forte de desinfetante só aumentavam sua angústia. Com as mãos trêmulas, segurava o celular com força, como se isso pudesse trazer uma solução do outro lado da linha. Mais uma vez, a resposta foi negativa. A voz fria do atendente do banco ecoou com uma indiferença cruel. Infelizmente não podemos aprovar o crédito no momento, senhora. O coração de Lavínia se apertou. Sua filha Isis, de apenas 8 anos, estava em estado crítico, vítima de uma doença rara e agressiva. O tratamento era a única esperança, mas o custo estava muito além do que Lavínia, uma mãe solteira já afogada em dívidas, poderia arcar. Enquanto a voz do funcionário se tornava um ruído distante, as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. A cada nova recusa, o futuro de Isis parecia mais inalcançável. Lavínia sempre foi resiliente, enfrentando muitas dificuldades desde o nascimento da filha. Criar uma criança sozinha nunca foi fácil, mas ela jamais desistiu. Contudo, agora, naquele ambiente estéril, ela se sentia pequena e frágil. Observava o corredor iluminado, enquanto o som das máquinas que mantinham Isis viva preenchia sua mente como um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Exausta, Lavínia sentia que cada minuto sem uma solução aproximava mais de uma perda inimaginável. Tentando conter o desespero, ela baixou a cabeça, com as lágrimas e misturando as marcas que o tempo e o sofrimento deixaram em seu rosto. O peso do desamparo era esmagador. Ela já havia recorrido a todos os conhecidos, e agora se via refém de um sistema que ignorava a dor de Lavínia, por trás dos números e das aprovações de crédito. Por favor, Deus, me ajude, murmurou, enquanto seu corpo parecia ceder sob o peso da situação. Naquele instante, Lavínia percebeu que estava verdadeiramente sozinha. Não havia mais para onde correr. Não havia mais ninguém a quem pedir ajuda. Restava apenas o silêncio de um quarto de hospital, o frio das cadeiras desconfortáveis e o som constante das máquinas que mantinham sua filha viva, enquanto o relógio parecia bater no mesmo ritmo impiedoso. A porta da UTI se abriu e uma médica surgiu. Lavínia se levantou rapidamente, secando as lágrimas com o dorso da mão, como se por um breve momento esperasse por uma boa notícia. No entanto, ao olhar para o rosto da médica, percebeu que a batalha ainda estava longe de terminar. Mesmo assim, uma pequena chama de esperança permanecia viva dentro dela, frágil e quase apagada. Enquanto isso, Gustavo estava sentado em uma das cadeiras duras da sala de espera, perdido em seus pensamentos. Nos últimos dias, ele vinha sentindo algumas dores e, preocupado, decidiu buscar ajuda médica. Apesar de ter conforto e recursos financeiros, muitas vezes se sentia vazio. O luxo e a estabilidade que conquistara ao longo dos anos não preenchiam o espaço deixado pela pessoa que ele tanto amava. O ambiente frio e a tensão do hospital só intensificavam esse sentimento de vazio enquanto aguardava para ser chamado. Ele tentou, sem sucesso, afastar as lembranças que o lugar trazia à tona. Gustavo havia perdido sua esposa há alguns anos, depois de uma longa e dolorosa batalha contra uma doença devastadora. Sem filhos, a partida dela o deixou com o sentimento constante de perda. Embora tivesse tudo o que pudesse desejar materialmente, a solidão pesava sobre ele. Estar ali, cercado pelo cheiro dos remédios e pelo som das máquinas, trazia de volta memórias cruéis da impotência diante da morte. Imerso em seus pensamentos, ele quase não percebia o movimento à sua volta, até que seus olhos, por acaso, pousaram em uma mulher sentada do outro lado da sala. Ela segurava o celular com as mãos trêmulas e seu rosto estava marcado por lágrimas silenciosas. Embora seu choro fosse contido, Gustavo podia sentir a intensidade da dor que ela carregava. Havia algo no olhar daquela mulher que o tocou profundamente, uma expressão de desespero e vazio que ele reconhecia. Era o mesmo sentimento de impotência que ele conhecia tão bem. Aquela sensação de não poder fazer nada para mudar uma situação insuportável. Gustavo recordou os dias e noites que passou ao lado de sua esposa, lutando incansavelmente para salvá-la, sua vida escapando lentamente. A dor e o desespero da mulher à sua frente o atingiram de uma forma inesperada. Sem pensar muito, ele sentiu o desejo de ajudá-la, de fazer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar o sofrimento daquela desconhecida. Ele não sabia exatamente pelo que ela estava passando, mas conhecia bem a sensação de solidão em meio à dor, mesmo tendo tudo que o dinheiro podia comprar.
Gustavo sabia que nenhum recurso material substituía a presença de alguém querido. Ele observava os gestos da mulher, as mãos tentando secar as lágrimas e os olhos que pareciam buscar respostas no vazio. Por um instante, pensou em ir até ela, oferecer algum consolo, mas hesitou, com receio de parecer invasivo. No entanto, a sensação de conexão era forte demais para ser ignorada. Ele sentia que, de alguma forma, seus caminhos se cruzaram naquele hospital por um motivo maior, e talvez ele tivesse algo a oferecer, mesmo que fosse apenas um breve alívio para o fardo que ela carregava. A vulnerabilidade de Lavínia era quase tangível, e Gustavo sabia que até mesmo um pequeno gesto de empatia poderia ter um grande impacto. Levantou-se devagar, tomando cuidado para não assustá-la, e foi até à máquina de café do hospital. Comprou 2 copos, um para si e outro para ela. Não era muito, mas ele sabia que esse simples ato, algo quente e familiar, poderia abrir uma porta para o diálogo, uma oportunidade de mostrar a ela que não estava completamente sozinha. Ao retornar à sala de espera, Gustavo aproximou-se com cautela, respeitando o seu espaço. Sentou-se em uma cadeira próxima, sem invadir sua privacidade. "Desculpe incomodar", disse ele, oferecendo-lhe uma das xícaras com um sorriso gentil, "mas acho que você precisa disso mais do que eu." Sua voz era suave e serena, carregada de genuína bondade, o tipo de tom que transmite segurança e conforto. Lavínia, surpresa, ergueu os olhos. Não esperava que alguém se aproximasse dela, muito menos para lhe oferecer algum tipo de conforto. Por um momento hesitou. Estava acostumada a enfrentar suas lutas sozinha, mas o gesto de Gustavo parecia sincero, desprovido de qualquer intenção oculta. O calor do café nas mãos frias de Lavínia trouxe um conforto inesperado. "Obrigada", murmurou, a emoção evidente em sua voz. Era apenas um café, mas naquele instante significava muito mais. Era um gesto de apoio no momento em que ela mais precisava. Gustavo ficou em silêncio, sem pressioná-la. Ele sabia que às vezes, o simples fato de estar presente, sem cobranças ou julgamentos, já era o suficiente para ajudar. Essa quietude criou em Lavínia uma sensação de segurança, permitindo que ela, sem perceber, começasse a desabafar. Entre lágrimas, Lavínia contou sobre sua filha Isis, de apenas 8 anos, que lutava contra uma doença grave e rara. Cada palavra revelava o medo que carregava de perder a pessoa que mais amava. Ela falou sobre o desespero de não ter como pagar o tratamento que poderia salvar sua filha, e de como já havia esgotado todas as suas opções. Gustavo a ouviu com atenção, sentindo seu coração apertar a cada palavra. Ele mal conhecia aquela mulher, mas a dor dela ressoava profundamente nele. Ele sabia bem o que era enfrentar uma situação de impotência, e como isso podia ser devastador. Quando Lavínia terminou de falar, parecia mais leve, como se um enorme fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Gustavo a olhou com empatia e disse calmamente: "Eu sei como é sentir que não se pode ajudar alguém que você ama." Gustavo permaneceu ao lado dela, ouvindo enquanto Lavínia compartilhava sua angústia e seu desespero, as lágrimas rolando silenciosamente por seu rosto. Ele não disse nada, mas sua mente trabalhava rápido. Cada palavra de Lavínia acendia nele uma determinação crescente. Ele conhecia a dor de perder alguém e a impotência que ela descrevia o tocava profundamente. Algo dentro dele não permitia que aquela mãe enfrentasse tudo sozinha. Após alguns minutos de silêncio, Gustavo respirou fundo, sentindo seu coração acelerar. Ele sabia que o que diria seguir mudaria o rumo daquela conversa, e talvez, a vida de Lavínia. Com uma firmeza que até o que se seguiu foi um silêncio quase ensurdecedor. Enquanto Lavínia tentava processar o impacto das palavras de Gustavo, o que ele oferecia não era apenas dinheiro, era uma chance real de salvar Isis, a oportunidade de realizar a cirurgia de que sua filha tanto precisava. A voz de Gustavo, calma e firme, parecia uma âncora em meio ao caos que ela vivia. Não havia incerteza em seu tom, o que trouxe a Lavínia a algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. Por um momento Lavínia ficou paralisada, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Ela olhou para Gustavo, ainda com o rosto marcado pelas lágrimas, mas agora com uma expressão de surpresa e incredulidade. Como alguém que ela mal conhecia poderia oferecer a solução para o maior desafio de sua vida. As palavras de Gustavo pareciam boas demais para serem verdade. Mas como? Tentou perguntar, sua voz embargada, sem conseguir concluir a frase. Gustavo sorriu suavemente, percebendo a confusão no rosto dela.
Fez uma pausa breve, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu já passei por muita coisa, Lavínia, e acredito que nada acontece por acaso. Às vezes, todas as dificuldades que enfrentamos nos preparam para momentos em que realmente podemos fazer a diferença. Sua voz, ainda calma, carregava uma convicção que Lavínia não conseguia ignorar. Lavínia hesitou, sentindo uma avalanche de emoções tomando conta de seu coração. Ela era uma mulher orgulhosa, acostumada a enfrentar suas batalhas sozinha. No entanto, naquele momento, a ideia de não aceitar a ajuda de Gustavo parecia impossível de suportar. Pela primeira vez, ela sentiu que o orgulho não poderia ser um obstáculo. A vida de Isis estava em jogo, e Lavínia sabia que não podia deixar o orgulho colocar isso em risco. Ela abaixou a cabeça, tentando conter as lágrimas que insistiam em voltar. Obrigada, murmurou, quase num sussurro. Depois, ergueu o olhar e, tentando se recompor, perguntou: E você? O que faz aqui no hospital? Gustavo respirou fundo, esboçando um leve sorriso. Vim fazer alguns exames. Parece que vou ficar bem. Só preciso tomar alguns remédios em casa. Suas palavras trouxeram um alívio para Lavínia, que agora sentia que podia confiar nele ainda mais, como se ele fosse a resposta inesperada às suas preces. No dia seguinte, Isis foi levada para a tão esperada cirurgia. Lavínia acompanhou a filha até a porta da sala de operações e, ao observar as enfermeiras levando a pequena Isis, sentiu uma mistura intensa de alívio e medo. Alívio, porque finalmente começava o tratamento que poderia salvar sua filha, mas também um medo profundo e incessante. E se a cirurgia não fosse suficiente? As horas que se seguiram pareceram intermináveis, e a solidão começou a pesar sobre ela. No entanto, o telefone de Lavínia vibrou, trazendo uma surpresa reconfortante. Era Gustavo. A voz calma e serena dele imediatamente trouxe alívio. Você precisa de alguma coisa? Perguntou ele, e essas palavras, como sempre, foram um bálsamo para Lavínia. Mesmo não estando presente fisicamente, Gustavo sempre encontrava uma maneira de oferecer apoio, tanto emocional quanto financeiro, sem invadir o espaço dela. Mas deixando claro que ela não estava sozinha nessa batalha. Inicialmente, as conversas giravam em torno de atualizações sobre o estado de Isis, mas com o tempo passaram a ser uma forma de distrair Lavínia dos pensamentos sombrios que a assombravam. A cirurgia de Isis foi um sucesso, embora ela precisasse ficar no hospital por alguns dias para se recuperar. Quando Lavínia recebeu a notícia de que tudo havia corrido bem, uma onda de emoção a envolveu. No fundo, ela sabia que Gustavo tinha sido essencial para que aquilo acontecesse. As ligações entre eles não eram frequentes, mas sempre profundas. Gustavo compartilhava suas próprias experiências de maneira simples e sincera, sem tentar dominar as conversas. Aos poucos, Lavínia começou a se abrir mais, revelando seus medos e as dificuldades de criar Isis sozinha. Nunca imaginei que dependeria tanto de alguém, confessou Lavínia durante uma dessas conversas. Gustavo, sempre gentil e compreensivo, sabia exatamente como apoiar Lavínia sem nunca forçar sua presença. Com o tempo, a amizade entre eles cresceu naturalmente. Lavínia, que sempre havia enfrentado tudo sozinha, começou a entender que aceitar ajuda quando mais precisava não era um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem e sabedoria. Gustavo trouxe uma nova luz à vida de Lavínia, algo que ela jamais imaginava. Finalmente, o dia tão esperado da alta chegou. Aquilo que meses antes parecia distante e incerto, agora se tornava real, repleto de emoções. Lavínia estava radiante ao ver sua filha sorrindo novamente, saudável e pronta para voltar para casa. No entanto, à medida que se preparava para deixar o hospital, uma nova preocupação começou a tomar conta de sua mente. Com Isis em casa ainda precisando de cuidados especiais, Lavínia se via em uma encruzilhada. Ela estava desempregada desde que havia abandonado o trabalho para se dedicar ao tratamento da filha. Não tinha renda nem estabilidade financeira e a necessidade de conciliar os cuidados contínuos de Isis com a busca por um novo emprego parecia esmagadora. Como vou conseguir fazer tudo isso? Pensava, tentando manter a calma enquanto as incertezas se acumulavam. Gustavo, sempre perceptivo, logo notou a angústia de Lavínia, desde o momento em que a conhecera. A força e a vulnerabilidade dela o tocaram profundamente. Ele refletiu sobre sua própria vida e tudo o que havia perdido, sentindo uma crescente necessidade de proteger Lavínia e Isis, para que elas não enfrentassem a dor que ele conhecia tão bem.
Enquanto aguardavam a liberação de Isis, Gustavo, com sua habitual sensibilidade, se aproximou para conversar. Agora que Isis recebeu alta, você já pensou no que vem a seguir? Como vai organizar sua vida daqui em diante? Lavínia suspirou profundamente antes de responder. Vou continuar lutando, Gustavo, como sempre fiz. Vou procurar um emprego, como fiz antes de precisar deixar o trabalho para cuidar da Isis. Agora que ela está melhor, vou fazer o possível para encontrar algo e seguir em frente. Sua voz era firme, mas Gustavo percebeu o peso daquelas palavras. O rosto de Lavínia revelava sua preocupação com o futuro incerto. A angústia de uma mãe dividida entre estar ao lado da filha e a necessidade de garantir o sustento da família era evidente. Gustavo observou Lavínia por um instante, comovido pela força e determinação que ela demonstrava, apesar do evidente cansaço. Após alguns segundos de reflexão, ele quebrou o silêncio com uma proposta inesperada. Lavínia, tenho uma ideia para você, disse ele com um leve sorriso. Lavínia o olhou, surpresa, sem saber o que esperar. Uma proposta? Ela perguntou curiosa. Gustavo, mantendo o tom gentil, continuou. Diga-me, você sabe cozinhar? Lavínia riu suavemente, surpresa com a pergunta. Sim, cozinhar era uma das coisas que eu mais gostava de fazer antes de tudo isso acontecer. É algo que sempre me acalmou. Gustavo assentiu, como se confirmasse algo que já havia pensado. Então, já pensei em te oferecer um trabalho como cozinheira. Minha casa precisa de alguém de confiança para cuidar da cozinha. Tenho uma equipe, mas preciso de alguém em quem possa realmente confiar. Além disso, você e Isis poderiam morar lá. Lavínia regalou os olhos, incrédula. Morar na sua casa. Gustavo sorriu, mas agora com mais seriedade. Sim. Isis ainda precisa de cuidados, e assim você não precisaria deixá-la com outras pessoas. Ela estaria em um ambiente seguro, e eu estaria por perto para ajudar no que fosse necessário. Você teria um emprego estável, e o mais importante, poderia ficar sempre ao lado dela. Lavínia não conseguiu conter as lágrimas. A oferta de Gustavo era algo que ela jamais imaginara. Trabalhar para ele, e ao mesmo tempo, viver com Isis em um lugar seguro parecia um sonho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir. Mais uma vez, Gustavo, com sua generosidade, estava lhe oferecendo uma solução que ela nem sabia que existia. Eu não sei o que dizer, murmurou Lavínia, com a voz embargada. Você é um verdadeiro anjo em nossas vidas, Gustavo. Não sei o que fiz para merecer isso, mas agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você em nosso caminho. Ela rapidamente enxugou as lágrimas, e com um suspiro de alívio, continuou. Eu aceito. É claro que aceito. Não posso recusar uma oportunidade dessas. Gustavo a olhou com carinho, satisfeito por ver o alívio em seu rosto. No dia seguinte, Lavínia e Isis se mudaram para a casa de Gustavo, e a transição foi muito mais tranquila do que Lavínia havia imaginado. Gustavo sempre foi tão gentil que, desde o início, fez com que Lavínia e Isis se sentissem à vontade. Ele e Isis desenvolveram um vínculo especial rapidamente. Seu jeito carinhoso e atencioso logo conquistou a menina, e eles passaram a compartilhar momentos agradáveis juntos, seja com brincadeiras ou conversas sobre os interesses de Isis. Para Lavínia, trabalhar na casa de Gustavo também se tornou um prazer. A rotina que antes parecia um fardo transformou-se em uma fonte de satisfação. Ela podia se dedicar à cozinha sabendo que Isis estava perto, em um ambiente seguro, cercada por alguém em quem confiava plenamente. Com o tempo, Lavínia percebeu que Gustavo não havia oferecido apenas um emprego, ou um lugar para morar, mas uma nova chance para ela e sua filha viverem em paz, rodeadas de afeto e cuidado. Naquela manhã, o sol já estava alto quando Lavínia começou a preparar o café da manhã na casa de Gustavo. O cheiro de café fresco e pão quentinho preenchia a cozinha, mas algo parecia fora do comum. Gustavo, que sempre era pontual, ainda não havia descido para se juntar a ela e Isis, como costumava fazer. Ele era sempre o primeiro a aparecer na mesa, com um sorriso caloroso e uma palavra amigável para começar o dia. Estranhando o atraso, Lavínia interrompeu o que estava fazendo e olhou para o relógio. Não havia recebido nenhuma mensagem ou aviso de que ele mudaria a rotina. Sentindo uma leve preocupação, decidiu subir até o quarto dele para verificar se estava tudo bem. Ao chegar à porta, percebeu que não havia som de movimentação,
Nada de Gustavo se arrumando ou da televisão ligada, como de costume. Lavínia bateu na porta, mas não obteve resposta. Chamou o nome dele e bateu novamente, um pouco mais forte. Foi quando ouviu um leve gemido do outro lado. Seu coração disparou. Algo estava errado. Abrindo a porta com cuidado, encontrou Gustavo ainda deitado na cama, seu corpo tenso pela dor que irradiava do peito. Seu rosto estava pálido, coberto de suor, e sua respiração curta revelava que ele estava lidando com algo muito mais sério do que uma simples dor. Lavínia. A voz de Gustavo saiu fraca e ofegante, como se cada palavra fosse uma batalha. Ele tentou se mover, mas a pressão no peito o impedia. Naquele instante, Lavínia soube que o momento era crítico. Mesmo com o medo crescendo dentro dela, forçou-se a manter a calma, sabendo que Gustavo precisava de ajuda imediata. Sem hesitar, pegou o telefone e chamou a ambulância, descrevendo rapidamente a situação. Enquanto aguardava a equipe médica, tentou confortá-lo, mas era evidente que ele mal conseguia respirar e cada palavra saía com dificuldade. Quando a ambulância chegou, os paramédicos rapidamente iniciaram os primeiros socorros e informaram que ele precisava ser levado ao hospital com urgência. Lavínia foi junto, segurando sua mão o tempo todo, tentando transmitir o máximo de força e calma que podia. Ela deixou Izzy sob os cuidados dos funcionários da casa, tranquila de que sua filha estava em segurança, enquanto sua mente agora se focava apenas em Gustavo. No hospital, os médicos agiram rápido. Gustavo foi levado diretamente para a emergência, onde confirmaram que ele estava sofrendo um ataque cardíaco. Graças à rápida ação de Lavínia, ele foi salvo de algo potencialmente muito mais grave. Os momentos seguintes foram tensos, mas os médicos relataram que Gustavo havia escapado por pouco de uma consequência fatal. Gustavo precisou ficar internado sob observação, e Lavínia dividiu seu tempo entre cuidar de Isis e estar ao lado dele no hospital. Sabendo que Isis estava bem assistida pelos funcionários, Lavínia se sentia mais tranquila para focar em apoiar Gustavo. Durante aquele período difícil, ela fez o possível para estar presente, conversando com os médicos e oferecendo palavras de conforto. Em um dos momentos em que ficaram sozinhos no quarto do hospital, Gustavo, visivelmente emocionado, olhou para ela com gratidão. Lavínia, se não fosse por você, eu talvez não estivesse aqui agora, disse ele, com a voz ainda fraca, mas carregada de sentimento. Você me salvou. Lavínia sorriu suavemente, seus olhos brilhando de alívio por vê-lo fora de perigo. Gustavo, você não precisa me agradecer. Ela respondeu com a serenidade que sempre a caracterizou. Você salvou a vida da minha filha. Sempre esteve ao nosso lado nos momentos mais difíceis. O mínimo que eu poderia fazer é estar aqui com você. Com um sorriso cansado, Gustavo respondeu. É tão bom termos um ao outro. Essas palavras tocaram Lavínia profundamente. Gustavo tinha sido a força silenciosa que sustentou sua luta. Não estavam apenas retribuindo gestos de bondade. Estavam construindo algo muito mais profundo. Um vínculo de cumplicidade e carinho, que ia além da simples gratidão. Nos dias que se seguiram, Gustavo continuou a se recuperar, e Lavínia nunca hesitou em estar ao seu lado. Mesmo enquanto cuidava de Isis, ela se certificava de que ele soubesse que não estava sozinho, assim como ele havia feito com ela meses atrás. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que juntos haviam encontrado algo especial, uma conexão que transcendia as dificuldades e se fortalecia nas adversidades. Após alguns dias no hospital, Gustavo finalmente recebeu alta. A recuperação trouxe alívio não apenas para ele, mas também para Lavínia e Isis, que o esperavam ansiosamente em casa. Gradualmente, a vida começou a voltar ao normal. Isis, agora com a saúde restabelecida, pôde retornar à escola. Gustavo, por sua vez, voltou ao trabalho com uma nova perspectiva, aprendendo a valorizar mais a saúde e a cuidar de si mesmo. Passou a prestar mais atenção na alimentação e no descanso, algo em que Lavínia estava sempre atenta para ajudar. A dinâmica da casa parecia fluir melhor do que nunca. Lavínia, que assumira as responsabilidades da cozinha e ajudava a organizar o lar, tornou-se o equilíbrio que Gustavo tanto precisava. Sua presença calma e firme trouxe uma harmonia até então desconhecida ao ambiente. Os funcionários notaram a diferença. A casa, antes grande e silenciosa, agora funcionava com mais tranquilidade. Muito disso graças à energia nova que Lavínia e Isis trouxeram, preenchendo o espaço com risadas e conversas.
Gustavo, que antes se contentava em voltar para casa e relaxar sozinho, agora ansiosamente esperava o momento de retornar ao lar e ser recebido por Lavínia e Isis. Sabia que, ao abrir a porta, encontraria o sorriso acolhedor de Lavínia e Isis, correndo em sua direção para lhe dar um abraço. Era uma sensação que não experimentava desde a perda da esposa. Um lar que ia além de uma simples estrutura física. Era um verdadeiro lar. Certa noite, após um dia tranquilo, Isis já estava na cama, enquanto Lavínia finalizava os últimos preparativos da casa, garantindo que tudo estivesse em ordem para o dia seguinte. Enquanto guardava a louça e apagava as luzes da cozinha, Gustavo observava em silêncio, sentindo uma vontade crescente de se abrir. Então chamou Lavínia suavemente. Por que você não vem sentar um pouco comigo no terraço? A noite está linda, e acho que precisamos conversar. Ela sorriu e explicou. Acabei de terminar aqui e vou me juntar a você em alguns minutos. Ao se reunir com ele no terraço, a brisa suave da noite trouxe uma tranquilidade que ambos não experimentavam há tempos. Sentados lado a lado, desfrutavam de um silêncio confortável, interrompido apenas pelo suave movimento das folhas nas árvores. Gustavo então suspirou e olhou para Lavínia com uma expressão séria, mas carinhosa. Sabe, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu desde que nos conhecemos. Ele começou. Sim, tem sido uma montanha-russa de emoções. Lavínia concordou. Às vezes, parece que já se passou uma vida inteira desde aquele dia no hospital. É verdade, Lavínia continuou. Não sei o que teria acontecido comigo ou com Isis se nossos caminhos não tivessem se cruzado. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. A verdade é que o que sinto por você vai além da gratidão ou amizade. Lavínia olhou para ele, surpresa, mas permaneceu em silêncio. Gustavo prosseguiu. Percebi isso há algum tempo. Passo o dia pensando em você, ansioso para voltar para casa e te ver. O que começou como gratidão e carinho se transformou em algo muito maior. Lavínia sentiu seu coração acelerar, mas ao mesmo tempo, uma sensação de paz a envolveu. As palavras que Gustavo proferia pareciam exatamente o que ela esperava ouvir, mesmo sem perceber isso. Respirou fundo e olhou nos olhos dele, que estavam fixos nela, visivelmente ansioso. Gustavo, começou ela, com um sorriso suave nos lábios. Na verdade, já faz algum tempo que estou tentando compreender esses sentimentos. Você é uma presença essencial em nossas vidas, não apenas para mim, mas também para Isis. Encontramos em você muito mais do que jamais poderíamos imaginar. Gustavo sorriu, sentindo uma onda de alívio e felicidade invadir seu coração. Sabe, Lavínia, nunca pensei que pudesse sentir isso novamente, disse ele, fazendo uma pausa enquanto buscava as palavras certas. Vocês duas trouxeram de volta uma luz que eu acreditava ter perdido para sempre. Quero que possamos construir algo juntos, algo real. Lavínia sentiu as lágrimas de emoção começando a se acumular em seus olhos. Você já faz parte da nossa família, Gustavo. E eu realmente não sei como seria a nossa vida sem você. Ele se inclinou suavemente e segurou a mão de Lavínia com ternura. É bom saber que temos um ao outro, disse ele, e ambos sentiram o peso dessas palavras. Não estavam apenas gratos pelo que viviam no presente, mas também compreendiam o significado profundo que seus destinos se uniram naquela noite sob as estrelas, em um caloroso silêncio. Lavínia e Gustavo selaram o que já sabiam em seus corações. Um amor verdadeiro começou a florescer. Não se tratava apenas de gratidão ou amizade, mas de uma conexão profunda que os uniu, transformando suas vidas e criando algo novo, uma nova família construída com cuidado, carinho e amor. A partir daquele momento, deixaram de olhar para o passado com dor e passaram a encarar o futuro com esperança. Assim, juntos, iniciaram o próximo capítulo de suas vidas. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e o seu comentário.